Nossa pastora vai estar trazendo a palavra para nós, em nome de Jesus. Amém? Chamar ela aqui. A glória de Deus. Aplauda bem forte então, irmão, já que é para aplaudir. E o nome do Senhor Jesus. Olha só, irmão. Jesus, hein? Glória a Deus, hein, irmão? Não começa Foi não, proposital. Corta o microfone, hein, meu Diego. Em nome de Jesus. Rosa e Rosinha, hein? Devia ter posto um sapato rosa também, né, Sandra? Ah, não tinha. Glória a Deus. Irmãos, é um pegar lá no guarda-roupa da Aninha para vir da aqui, Aninha, toda Aninha, de só fala pink, com a Aninha. mas não tinha. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, nós abençoamos a tua filha, Pai. E o teu nome seja glorificado e exaltado. Nós cremos que o Senhor, Pai, já colocou sobre ela a tua palavra. E nós queremos receber nesta noite, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém, né? Glória a Deus. Mais uma noite aqui preciosa. Todas as quartas-feiras nós tivemos mulheres aqui ministrando a palavra, né? E por último sobrou para mim. Glória a Deus. Aqui, nesse lugar aqui de ministrar a palavra, eu sempre falo que não é a minha zona de conforto, né? Mas o Senhor Jesus, Ele nos tira da nossa zona de conforto e coloca a gente no lugar que a gente precisa estar. Nunca será o lugar que nós queremos, mas sim o lugar que nós precisamos estar, amém? Não é verdade? Ainda que seja doloroso, né? Ainda que seja doloroso. Eu até comentei, teve uma sexta-feira que nós estávamos aqui orando, todas as sextas-feiras nós temos aqui a torre de oração, e o pastor aqui no final, né, a gente foi orar juntos, e de repente ele já estava pregando. E eu falei, meu Deus, eu vou pregar, sei lá que dia, fico um mês estudando, orando, jejuando, para Deus me dar uma palavra, e de repente, tchum, ele prega. Ele só prega. Mas glória a Deus por isso, porque é o chamado, né? É isso que Deus faz conosco. Quando nós cumprimos o nosso chamado, verdadeiramente o Senhor nos usa. Nos momentos que Ele quer. Não são em momentos que nós achamos que nós vamos ser usados, mas no momento que o Senhor quer nos usar, né? E glória a Deus por isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias 1. Aleluia. Todo esse tempo que nós estamos aqui de Global Church, eu acredito, esse é o 5º mês da igreja? Alguém sabe me dizer? 5º mês de igreja. Eu não ouvi uma ministração falando sobre Neemias. Alguém lembra de alguma ministração falando sobre Neemias aqui? Eu também não lembro. Mas para esse dia específico, o Senhor já tinha falado comigo sobre Neemias, né? Nós poderíamos falar sobre tantas coisas, nós estamos vivendo em meio tantos caos, né? E quando a gente fala para mulher, culto que mulher vai pregar, nós já pensamos nas mulheres. Mas Deus quer falar com todos nós. Hoje, especificamente, não é um culto de mulheres. Hoje é um culto para pessoas comuns, amém? É um culto para pessoas comuns, eu e você. E lá no livro de Neemias diz assim, nós vamos ler o capítulo 1, tá bom? E nós vamos até o 11. Capítulo 1 todo. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. Gente, essa minha versão aqui é NVT. É NVI aqui? Então, eu vou ler, vai estar um pouquinho diferente da de vocês. Neemias, algumas Bíblias vão estar, essas são as palavras de Neemias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro
e da situação em Jerusalém. No 3 diz assim, eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse, olha a oração que Neemias fez, aqui no verso 5. Ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança do amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. No 8, ainda continua. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. No 10. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste povo. Desculpa, gente. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Feche seus olhos. Paizinho querido, obrigada, Deus, por tua palavra, papai. Ela foi e ela sempre será viva e eficaz, Pai. E que hoje, papai, os nossos corações possam estar abertos e receptíveis a ouvir a tua palavra, Deus, a tua palavra. Eu sei, papai, que nada de mim eu tenho para oferecer, mas o Senhor tem, Deus. Eu sei que o Senhor tem, Pai. E eu te peço hoje, papai, que os ouvidos do teu povo, desse povo que está aqui nesta hora, neste lugar, estejam abertos e sensíveis para ouvir a sua voz. Você pode colocar a mão no seu ouvido e dizer assim: Senhor, abra os meus ouvidos. Pode dizer com convicção, sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós viemos a um culto e Satanás rouba a palavra de nós. Então você vai dizer assim: Senhor, abra os meus ouvidos. Coloca a mão na sua cabeça e diz assim: Senhor, abra o meu entendimento. Coloque a mão no seu coração e diz assim: que o meu coração seja uma terra fértil, para que a palavra lançada, ela seja germinada e dê frutos na estação certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Neemias, ele se encontrava em uma situação de copeiro do rei. Mas para ele chegar aqui, houve uma grande história, que começa lá no livro de Reis. Eu vou dar uma pincelada aqui, só para você entender.
O primeiro reinado era lá com Saul, vocês se lembram, né? Está lá no livro de Reis. E Deus levantou um homem para ser rei em Israel. E qual era o nome dele? Vocês se lembram? Amém, gente? Depois de Saul, quem foi rei em Israel? Rei Davi. O Senhor levantou o rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem aprovado para aquele reinado. Deus escolheu. Ele era um homem que tinha um coração segundo o coração do Senhor. Ele era um homem fiel a Deus. E depois, Israel se tornou uma cidade politicamente e espiritualmente correta. Porque Deus estabeleceu um rei que assim o fizesse. Ele era um homem que tinha os seus defeitos, mas ele seguia aquilo que o Senhor queria. Ele tinha um coração quebrantado, sempre a retornar para o lugar onde ele errou. Depois do rei Davi, foi estabelecido o governo ali de Jerusalém, Israel, o rei Salomão. Um rei conhecido também, porque era um rei que pediu sabedoria do Senhor. Mas, rei Salomão, filho de Davi, ao final do seu reinado, ele deixou se corromper. E Salomão morreu. E a partir da sua morte, esse reinado foi dividido. Ele foi subdividido. Ali, após a morte de Salomão, a nação de Israel foi dividida. As tribos do norte se rebelaram contra o governo de Jerusalém. Então, surgiu o reino de Israel ao norte e o de Judá ao sul. Ambos os reinos falharam em servir ao Senhor. Ambos os reinos falharam em obedecer aos mandamentos do Senhor. O reino do norte foi o primeiro a cair, quando os assírios os conquistou e exilou o povo. Isso está lá em 2 Reis 17. E séculos depois, aconteceu o mesmo em Judá. O exército da Babilônia, comandado pelo rei Nabucodonosor, invadiu o reino sul e conquistou Jerusalém. E por causa da infidelidade do povo, o reino de Judá foi arrasado. Jerusalém foi uma terra invadida, saqueada, destruída. Destruída por causa da infidelidade do povo. Vocês se lembram quando nós estávamos ali, lendo a oração de Neemias? Quando ele fala assim: lembro da oração do teu servo Moisés. Ali, Deus já havia falado para Moisés, lá em Êxodo, gente, que se o povo não obedecesse os seus mandamentos, ele ia destruir a terra e ia espalhar, ele ia destruir aquele povo, ia se espalhar, eles iriam ser espalhados. Porém, né, nesse período de cativeiro, né, do governo do rei Ciro, foi o próximo, a quem Deus usou grandemente para permitir que seu povo voltasse para Jerusalém. Ali Deus já estava encontrando reis com o coração disponível a obedecer os seus mandamentos, a partir ali do rei Ciro. E o primeiro grupo de exilados retornou sob a liderança de Zorobabel. E o segundo grupo voltou sob a liderança de Esdras. E o terceiro grupo retornou para a reconstrução dos muros. E no Império da Pérsia, ele quem acolheu esses exilados que estavam já saindo desse tempo de exílio, que durou quase 100 anos, e o Império Persa já estava acolhendo, recebendo essas pessoas que foram exiladas. E se vocês forem lá no livro de Esther, né? Muitos aqui já conhecem a história lá de Esther, sabe que no reinado do rei Assuero também não era um tempo nada fácil. Nesse reinado, o povo perecia. Por isso que Deus encontrou a rainha Esther e colocou ela dentro do palácio para que a história do povo judeu fosse mudada. Ele encontrou no meio daquele povo, o próprio Senhor Deus encontrou no meio daquele povo uma mulher
que o servia, que o conhecia. E Deus colocou ele dentro desse reinado para mudar a história desse povo. Vocês podem ver que para nós chegarmos lá em Neemias, tem uma grande história. Nós conhecemos muitas vezes a história de Neemias porque ele reconstruiu os muros. Mas para chegar nessa reconstrução, é importante nós conhecermos a palavra. Né? Eu anotei tudo aqui, fiquei até... Vou confessar, tá? Porque nós vamos falar sobre confessar os pecados. Eu esqueci tudo que eu anotei na minha casa. E eu falei, não, eu preciso falar isso para o teu povo, Jesus. É muito fácil eu chegar aqui e pregar sobre Neemias, mas eu preciso contar essa história, porque muitas vezes nós chegamos lá no fim, mas não queremos participar lá do começo. Não queremos passar por todo esse processo. Isso foram séculos acontecendo. Séculos onde a palavra do Senhor foi proferida, ela foi profetizada e o povo continuou desobediente. Hoje, a nossa média de sobrevivência na Terra é entre 70 e 80 anos. Mas naquela época, a média, né, que as pessoas viviam era mais de 100 anos, 200 anos. Né? Tinha Matusalém que viveu, né, foi a pessoa que viveu muito mais anos. Então, olha como o povo padecia pela infidelidade ao Senhor. Depois do reinado do rei Assuero, quem assumiu foi o rei Artaxerxes. E como alguns exilados foram para o Império da Pérsia, seguir uma nova vida, que também não era fácil, né? Neemias se encontra no Império da Pérsia, ali servindo o rei Artaxerxes, que foi filho do rei Assuero. Amém? Vocês estão entendendo? Nós vamos chegar lá, tá, gente? Eu estou só na introdução, nós vamos chegar lá. E da mesma forma que Deus encontrou um rei lá em 1 Reis, um rei segundo o coração dele, lá em Esther ele encontrou uma mulher segundo o coração dele, e lá em Neemias ele encontrou um homem segundo o coração dele. Quem era o rei Davi? Era um homem de nome? Era um homem famoso? Era? Não. Mas Deus colocou ele em posição de rei e o tornou um rei segundo o seu coração. Quem era Esther no meio daquele povo todo? Quem era Esther? Ela não era ninguém, ela era uma mulher comum que foi separada ali para estar ali dentro daquele palácio, e ela foi escolhida dentre tantas pelo rei. Ou seja, o Senhor encontrou favor em mais uma pessoa comum. E para entrar na história de Neemias, quem foi Neemias? Um homem com a sua família que foi toda para o exílio, os antepassados dele com um histórico de cativo na Babilônia. Passou por tudo isso. E ele foi encontrado ali servindo o rei. Ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa comum. Diga assim, Neemias era uma pessoa comum. É só para você se lembrar, tá? Que Neemias era uma pessoa comum. E voltando aqui. Neemias, ele era um homem copeiro daquele palácio. Eu acho que todos aqui conhecem a história de Neemias. Neemias servia ao rei, o copeiro era aquele que ficava experimentando tudo aquilo que o rei comia, que ele bebia, né? Se tivesse envenenado, quem ia morrer primeiro? O Neemias. Ele estava ali naquela linha de frente. Porém, o seu irmão chegou ali e ele fez uma pergunta para o seu irmão: como está o povo em Jerusalém? Neemias, um homem comum, fez uma simples pergunta: como está o povo em Jerusalém? E, através dessa pergunta, ele descobriu como o seu povo se encontrava. Destruído, arrasado. Uma cidade completamente destruída, porque ainda
voltaram. Lembra que eu falei que houve os exilados que retornaram, mas encontraram uma cidade completamente destruída. Vocês imaginam como o povo estava vivendo no meio do caos, né? O povo estava vivendo no meio do caos. Vocês imaginem a Venezuela. Trazendo para os dias de hoje, vocês imaginam a Venezuela. Hoje, você vai num supermercado aqui em Curitiba, você sempre se depara com um caixa de supermercado venezuelano. E quando a gente encontra, né, quando eu e meu esposo vamos no supermercado e nós vemos a língua diferente dessa pessoa, e a gente fala, qual país você veio? E a pessoa fala, Venezuela. Ela veio exilada. Ela saiu daquele lugar. Ela veio exilada. Por quê? Porque Venezuela se tornou uma terra de destruição. Vocês imaginam como está o país que a Rússia estava em confronto? Como que era, gente? Ucrânia. Vocês imaginam a Ucrânia? Os poucos ucranianos que ainda restam lá, como eles se encontram nesse tempo, certo? E aí eu te faço uma pergunta. Será que nós nos lembramos dessas pessoas? Será que nós lembramos que existem pessoas comuns, como nós aqui, que estão passando fome, estão passando necessidade, estão passando, né, perderam suas famílias, não tem mais ninguém ali por perto? Será que nós lembramos dessas pessoas, né? Será que passa isso pela nossa cabeça? Nós, cristãos, né? Povo escolhido de Jesus, né, o qual o povo nos separou para estarmos aqui adorando a Ele, temos esse privilégio de estar num lugar tão gostoso, aconchegante, né? E pessoas ali fora, passando tanta necessidade. E não tão longe daqui de nós, ali em São Paulo, nós encontramos um lugar terrível, chamado Cracolândia. É um lugar terrível. Eu trabalhei lá. Quando eu passava de manhã para ir trabalhar, eu descia do metrô, saía do metrô, ia até a editora que eu trabalhava, sempre vinham eles são como zumbis, gente, zumbis, andando atrás da gente, querendo o seu dinheiro, querendo o seu celular, e você fica desesperado. Hoje está muito pior, isso aconteceu há mais de 15 anos atrás, mas hoje a situação ela se agrava, ela está muito pior. E nós, como servos de Deus, nós nos lembramos disso? Nós nos lembramos que existem ainda pessoas passando necessidade? E sabe o que eu acho lindo nessa história de Neemias? É que ele se lembrou do povo dele. Ele se lembrou do povo dele. Aí eu vou um pouquinho mais pertinho, né? Nós falamos da Ucrânia, nós falamos lá de São Paulo. E a nossa família? Como está? Os parentes mais próximos que nós temos, pai, mãe, como eles estão? Será que nós nos preocupamos com eles? Irmãos, tios, avós. Será que nós nos lembramos em que situação que eles se encontram? Porque às vezes nós olhamos quem está do nosso lado, mas nós nos esquecemos quem ficou lá em casa. Porque, é claro, é muito mais fácil nós estendermos a mão para quem está aqui pertinho de nós. Mas será que nós nos lembramos de quem está lá longe? Qual a situação? Mas eu não estou te falando para você ir lá e pegar na mão dele, não. É oração. É uma palavra bem curtinha, mas que tem um poder gigante. Oração. Hoje, nós nos acostumamos a estar na igreja, nós nos acostumamos a ouvir louvores, nós nos acostumamos a até colocar pregação no YouTube na nossa casa. E aí, nós somos crentes, amém, queridos? Aí nós somos crentes. Mas na hora de falar de oração, tem que orar por aquela pessoa. A gente começa a mudar o nosso semblante. A gente começa a esquecer que a oração, ela tem tanto poder, tanta eficácia, quanto você pegar o seu dinheiro, que pode ser o maior dinheiro do mundo, comprar uma casa, um carro, várias cestas básicas e levar na casa de alguém e abençoar alguém. A oração tem muito mais poder e muito mais valor que tudo isso.
Você sabia disso? Você sabia disso? E olha aqui. Deus usou a oração de um homem comum. E nós estamos acostumados, né? Agora eu vou começar a pregar. Nossa, faceira, né? Nós estamos, é só para descontrair, tá, gente? Nós estamos acostumados a achar que a oração que tem valor é a do pastor, a oração que tem valor é do profeta, né? Para nós termos alguma direção nas nossas vidas, nós queremos um profeta colocando a mão na nossa cabeça e falando aquilo que nós temos que fazer. Nós estamos acostumados, nós fomos moldados dessa forma. A igreja, né? O sistema, ela nos acomodou dessa forma, né? E se você voltar alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás, quando o pastor conta a história da avó Emília, era uma mulher tão simples que eu não tive o privilégio de conhecer, mas que a oração dela está fazendo efeito. Nós somos a 4ª geração da avó Emília. E a oração dela está fazendo efeito até hoje. O último filho dela foi batizado agora no final do ano passado. Essa mulher morreu e ela continua dando frutos por causa da oração dela. Ela não deixou herança, ela não deixou casa, ela não deixou carros, ela não deixou uma fortuna. Não, ela deixou a oração dela. E hoje nossos filhos ficam doentes e a gente fala: ai, pastor, ora pelo meu filho, ele está doente. E a gente esquece que o poder está na nossa mão, o poder está na nossa boca. É só abrir ela e falar. O poder está aqui, ó. Nesse membrinho aqui, ó. É só falar. E se você tem vergonha de falar, é só pensar. Deus ouve os nossos pensamentos. Diabo não, viu? Mas Deus ouve. Deus sabe tudo. Deus sabe até aquilo, ó. Antes de chegar no nosso coração, o Senhor já sabe. Nós temos livre acesso a Ele. E Neemias, como esse homem comum, né? Algumas coisas que o Senhor foi falando comigo na leitura desse capítulo 1. Eu vi algumas qualidades nesse homem. E eu vou falar uma coisa para vocês. Neemias não tinha seguidores no Instagram. Nem existia, né? Internet. Não existia nada, né? Não existia nem tecnologia, né? Neemias não tinha um título de pastor. Neemias não era um adorador. Neemias não era líder. Neemias não era líder de célula. Neemias não era nada disso. Nada. Nada. Ele era um homem comum. Neemias, ele não era um homem que falava assim: ai, para eu começar a orar, primeiro eu preciso me preparar. Eu preciso começar a me preparar. Então, se eu quero chegar em algum lugar, primeiro eu preciso estudar. Né? Segundo, se eu quero chegar a algum lugar... Eu estou dizendo espiritualmente, tá, gente? Eu não estou dizendo nada na sua vida pessoal, profissional, nada disso. Vamos lá, estou falando da oração. Para eu conseguir minha oração surtir efeito, eu preciso ter um título. Para minha oração surtir efeito, eu preciso ter um cargo. Para minha oração fazer... Não, gente, a gente não precisa nada disso. Hoje, os cristãos, para eles começarem a fazer alguma coisa, primeiro eles têm que ter um Instagram. Um Instagram apresentável. Um Instagram que fique famoso. Um Instagram com menos de 1000 seguidores. Isso aqui não é relevante. Então, a pessoa ela não tem relevância por causa do Instagram. Hoje, a gente se acostumou tanto com a tecnologia que, para a gente ser alguma coisa, primeiro é o celular. Depois, as demais coisas serão acrescentadas. Perde o seu celular. Perde. Como é a sua vida sem ele? Meu Deus. Olha que interessante.
eu sempre escrevo tudo que eu vou falar no meu celular. Sempre, sempre, sempre. E hoje eu não escrevi. Eu escrevi tudo no papel. Eu lembrei de pegar meu celular, mas eu lembrei de pegar meu papel? Esqueci. Para você ver como onde estão as nossas prioridades. Você acha que eu não tomei um puxãozinho de orelha? Capaz. Capaz. A curitibana aqui falando. Estou defendendo o povo de Curitiba, viu, gente? Gente, misericórdia. Misericórdia. E Neemias, ele trouxe tantas qualidades, né? Eu não posso, olha, tudo que acontece hoje no Novo Testamento, isso aqui é só para deixar a gente um pouquinho mais esclarecido, porque tem ainda as pessoas que não validam mais, né, o Velho Testamento, mas tudo que acontece no Novo Testamento foi profetizado no Velho Testamento. Olha que eu contei uma simples história em 3 livros, que estão em 3 livros do Velho Testamento, aliás, em 4 livros do Velho Testamento, para chegar onde Neemias chegou, para chegar naquilo que Neemias fez pelo seu povo. E algumas atitudes de Neemias, né, nós vamos falar aqui. E eu queria assim que do fundo do meu coração você tomasse isso para você. Tomasse isso para você, levasse isso para o fundo do teu coração. Por isso que eu falei, para nós orarmos ali nos nossos ouvidos, na nossa mente e no nosso coração. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja e quando a gente sai, a gente nem se lembra da palavra que foi pregada. Nós nos esquecemos. Mas hoje todo mundo vai sair daqui com entendimento, amém? E corajoso, amém? Amém? Que nós nos encontramos na situação de pobres, cegos e nus, comuns, mas nós sairemos daqui como pessoas governantes. Amém? Aleluia. Vamos lá. Neemias se importou com as pessoas. Neemias se importou. Lá no verso 2, se eu errar um pouquinho, gente, é que depois que a gente passa do 4.0, a visão eu não sei o que acontece. A minha mãe falava sobre isso, mas hoje eu estou vivendo isso. Então está um pouquinho ruim para ler, mas vamos lá. Lá no verso 2 diz assim: Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Neemias se importou com as pessoas. E aí piorou, gente, para ler, de verdade. Obrigada, mas deixa aqui. Neemias se importou. E aí eu fico pensando, né, nós não viemos exilados, né? Nós viemos enviados, glória a Deus por isso. Mas nós viemos de uma outra cidade. E lá nós temos um povo, que é a nossa família. Que lá nós deixamos eles lá para cuidar de vocês. Para cuidar desse povo. Mas ai de nós, se nos esquecermos deles. Ai de nós, se nos esquecermos deles. Hoje, eu não tenho meu pai ainda convertido. Meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos de idade. Mas eu sempre me lembro dele. Ainda que ele nem se lembre de mim. Porque ele não se lembra de mim. Mas eu me lembro dele, porque eu me importo com ele. Ele não conhece Jesus, mas eu conheço Jesus. Ah, não, ele não me liga, eu também não vou ligar. Não, ele é o meu pai. O pastor, todos aqui sabem, não é segredo para ninguém. Tem um pai com problemas alcoólicos. Deixa ele lá. Deixa ele lá. É assim que ele faz? Todos os dias. Sabe o que é todos os dias?
nós falamos com o meu sogro. Todos os dias. Nós nos importamos com ele. Tem dias que ele não consegue nem falar, de tanta abobrinha que ele fala. Aí a gente fala, meu Deus, hoje não vai dar para conversar com ele, que ele só está falando abobrinha. Aí a gente precisa desligar. Mas, todos os dias, nós falamos com eles. Eu posso dizer que mesmo os nossos parentes estando longe, nós nos importamos com eles. Nós oramos por ele. Nós oramos, nós profetizamos. Nós profetizamos a salvação para o meu pai. Nós profetizamos a salvação para o meu sogro. Nós profetizamos, nós nos lembramos deles. E fora os outros tantos da nossa família que nós temos. E essa é uma qualidade que Neemias tem, que foi tão poderosa, ele poderia nem se lembrar, ele estava bem, gente. Ele estava bem servindo ao rei, nada faltava para ele, ele morava dentro de um palácio, nada faltava para ele. Ele poderia ficar ali, ó, tô bem aqui, ó, vocês aí, ó, Deus te abençoe. Ele poderia só fazer isso, só. Não, mas ele se importou. Segundo, Neemias era um homem espiritual. Esse ponto, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós somos muitos cristãos dentro da casa de Deus, mas nem sabemos o que é ser espiritual. Porque nós entramos aqui nesse lugar, vamos na igreja, agora vamos para casa. Agora hoje é domingo, dia de culto, vamos para o culto, agora vamos para casa. Aí o dia passou, correu, trabalhei, fiz tudo, quarta-feira, igreja, vamos lá, terça-feira, GC, vamos lá. Não, e a gente esquece que nós somos seres espirituais. Aí quando a nossa carne se cansa, tem que ir para a igreja. Tem que orar. Tem que ver aquele irmão de novo. Agora o pastor falou, vamos orar. O pastor falou, levanta. O pastor falou, senta. Sabe por quê? Porque a gente se tornou seres carnais. E a gente esqueceu do Espírito. A gente se esqueceu que se nós estamos aqui, é porque nós amamos uma pessoa que não é carnal, mas se tornou carne para mostrar que se ele pôde, nós também podemos. Esse homem é Jesus Cristo. Nós estamos só por causa dele aqui. Só por causa dele. Lá no verso 4, se puder colocar aí. Quando Neemias ficou sabendo de toda a situação que o seu povo estava passando, lá no verso 4 diz assim, quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Ele chorou por um povo que ele nem conhecia. Ele chorou, ele lamentou. Ele não fez como muitos de nós fazemos. O problema é dele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou com minhas contas pagas, minha vidinha está bem, né? Está passando fome? Plantou, está colhendo. Nós somos assim, plantou, está colhendo. Isso aí é fruto do que ele plantou. Realmente, se Jerusalém estava destruída, era fruto do que eles plantaram. Realmente, fruto de desobediência. Fruto de quê? Eles não obedeceram os mandamentos do Senhor. E o Senhor deixou uma palavra forte, que se eles não obedecessem, eles iriam padecer, para resumir aqui. Queridos, enquanto nós não conhecemos a palavra de Deus, enquanto nós não conhecemos quem é Deus, enquanto Deus não enviou um ser espiritual para falar do amor dele para nós, realmente nós somos pessoas ignorantes na palavra e o Senhor não leva em consideração. Mas a partir do momento
que nós conhecemos a Ele, que nós ouvimos falar quem é Ele e de tudo que Ele pode fazer, nós somos pessoas conhecedoras, nós conhecemos quem Ele é. E a palavra diz que nós precisamos prosseguir em conhecê-lo todos os dias, certo? A partir dali, o Senhor, Ele já nos torna seres espirituais, porque nós conhecemos alguém que nós não vemos. Nós sentimos, nós amamos e nós choramos. Mas nós não o conhecemos, porque Ele é espiritual. E o Senhor nos ensina todos os dias a sermos essas pessoas espirituais. E como fazer isso, pastora? Orando. Não existe uma forma tão simples, mas tão eficaz, que é a oração. E sabe o que eu acho lindo? Que às vezes nós não queremos nos importar com o problema das pessoas e nem ouvir. Só quando a gente gosta de ouvir a fofoquinha, né? Mas quando a gente não quer nem ouvir. Ele está passando, não quero nem saber, nem me conta. Nem me conta. Ninguém quer o seu dinheiro. Ninguém quer que você saia da sua casa. Ninguém quer que você vá lá e faça com as suas próprias mãos. Não. É a oração que vai mudar. A gente não muda nada, gente. A gente não muda a vida de ninguém. Quem faz tudo isso é a oração. É a oração. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo é que faz toda a diferença. Ai de nós dois. Ai de mim e do meu esposo, se nós não orássemos pelos nossos filhos. Ai de nós dois, se não orássemos pela vida deles. Você acha que eles estariam aqui? Gente, verdade, eu chorei de ver o Gustavo aqui. Chorei. Por quê? Eu falo, ele é fruto do meu ventre. Ele é fruto do meu ventre. Ele é o bendito fruto do meu ventre. Meus 3 filhos são o bendito fruto do meu ventre. E hoje eu choro de ver filhos de pastores afastados de Jesus. Porque quando nós fomos separados para ser pastores, nós tínhamos um casamento destruído. Completamente destruído. E eu falava assim, existia já uma promessa sobre as nossas vidas. E eu falava assim, Senhor, olha a oração. Se o Senhor me der um título com esse marido, eu não quero. Com esse casamento destruído, eu não quero. Eu não quero ser aquela mulher frustrada que é mulher de pastor, porque era esse o pensamento que eu tinha. Aquela coitadinha que o marido vai lá, põe o seu terno, a sua gravata. Queridos, essa é a mulher mais linda da igreja. E a mulher lá assim, ó, oprimida. Porque o marido aqui é uma coisa, em casa é outra. E eu falei assim, Senhor, se for para ser desse jeito, não quero. Não quero nada. Eu não quero nada. E aí começou a perseverança no quê? Na oração. Porque eu com as minhas próprias mãos, eu não podia mudar meu marido. Eu com a minha palavra, eu não podia mudar meu marido. Eu não podia mudar nada. Não tinha como mudar. Porque se eu abrisse a boca, né, eu era pior que ele. Eu era pior que ele. Mas a oração me mudou. E mudou a vida dele. E hoje, se nós estamos aqui, é pelo poder da oração. Que vocês já estão cansados de saber que ele sempre fala aqui, que desde a escola, desde ele na escola, as professoras falavam, mãe, seu filho nasceu para liderar a quadrilha. E ela assim, não, meu filho nasceu para liderar rebanho. Rebanho. Sogrinha, se assistir a pregação, estou te dando uma moral. Mas isso não foi, ela não era algo que ela estava obrigando, ou eu me obrigando a fazer. Não, eu entendi que se eu quero as coisas espirituais, eu preciso ser um ser espiritual.
Se eu quero o reino de Deus na terra, eu preciso fazer parte do reino de Deus. Eu não só canto, que desça o teu reino aqui, que venha o teu reino, venha teu reino, venha. Se eu não estiver no prumo do Senhor, se eu não estiver antenada com Ele, ali afiada com Ele, nada vai acontecer na minha vida. Aleluia. No ponto 3. Neemias, ele tinha um coração humilde e quebrantado. Lá no verso 6 e 7. Diz assim: ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. O que Neemias fez? Ele confessou o pecado dele. Então você também pode orar pelo próximo. Como que você é diante do pecado de uma pessoa? Você é o que julga ou você é o que ora? Quando nós vemos uma pessoa pecadora, que está ali completamente errado, nós somos o que julga ou nós somos o que ora? O que se arrepende por eles? Quem nós somos? Que pessoa nós somos diante do reino de Deus? Inserido no reino de Deus. Que tipo de pessoa que nós somos? É muito mais fácil nós julgarmos, nós expormos o pecado. É muito mais fácil nós comentar com o próximo. Fulano ali, Mas é muito mais difícil nós nos rendermos na oração. Senhor, perdoa ele. Jesus, quando se deparou no ladrão da cruz ali, no ladrão que estava na cruz, e olhou para aquele povo que estava lá, chicoteando ele. O que Jesus fala? Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Jesus pediu perdão por eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Vamos lá, para o 4. Neemias, ele se lembrou da promessa feita no passado. E ele reconheceu que ali era um povo falho. Ele reconheceu. Você pode pensar quantas vezes nós erramos em um só dia? Quantas vezes nós erramos num dia só? Num dia. Porque nós somos seres carnais. Mas nós também precisamos ser seres espirituais. Mas antes de sermos espirituais, nós somos carnais. E a nossa carne é falha, ela peca, ela é pecaminosa, ela é contaminada, ela é suja. Nós pecamos. Mas e o nosso coração diante das nossas atitudes? Como ele tem sido? Eu sou bom, eu sou o melhor. Eu tenho acesso direto a Deus. Glória a Deus, eu também tenho. Você também tem, amém? Mas muitas vezes o nosso orgulho impede que nós tenhamos esse coração humilde diante de Deus. Esse coração quebrantado diante de Deus. Lá no verso 7, 8 e 9, nós vamos ler agora. Neemias disse assim na sua oração: temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés. Olha lá, lembrando. Aquela promessa que foi feita lá para Moisés. Neemias fez o Senhor lembrar durante a sua oração. Lá no verso 8 ele disse: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. No 9, mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo
que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. O Senhor já havia feito uma promessa, porque o Senhor sabia quem era o povo. O Senhor sabia que o povo era pecador, mas Ele falou: se vocês reconhecerem e voltarem a obedecer os meus mandamentos, eu cumprirei a promessa. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Às vezes a gente chora e a gente fala: ai, se cumpre a promessa na vida do fulano, do ciclano, do beltrano, e da minha nada. Na minha vida não acontece nada. É muito mais fácil a gente murmurar, reclamar, do que a gente falar assim: Senhor, é o seguinte, eu estou pecando, sou sujo, sou falho, sou pecadora, eu sou podre, mas Senhor, me perdoa. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma pessoa que obedece os seus mandamentos. Eu quero ser essa pessoa. Sabe o que é isso, gente? É o reconhecimento. É a gente reconhecer que a gente é falho. Não é eu deitar na minha cama e sentar ali ou em algum lugar e fazer uma simples oração dizendo assim: Senhor, eu sou uma pastora. Eu saí lá da minha terra para vir pastorear numa cidade que eu nem conheço. Ah, Senhor, o Senhor vai ter que cumprir a sua promessa, porque eu sou uma pastora. O sangue de Jesus tem poder. Grande coisa ser uma pastora. Grande coisa. Para Deus, Ele não vê nada disso. Ele só vê aqui, ó. Meu coração está no pastoreio? Meu coração está no título pastora? Ou meu coração está como filha? É isso aqui que Ele vê em mim. Ele não vê nada além disso. E Ele vê isso em você também. Pode ter certeza disso. Não importa se você tem título, se você é chamado de, eu sou a profeta, eu sou o profeta, eu sou o que faz, acontece, eu sou o que rodopia. Não, para o Senhor, Ele nem se importa com isso. Eu já preguei para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10. O problema é seu, glória a Deus pela sua vida. Que você pode ganhar o mundo inteiro e perder sua vida. Não importa. Deus não quer saber de nada disso. Deus quer saber das pessoas comuns. Com o coração quebrantado. Um coração que reconhece. Um coração que fala para Ele todos os dias: eu sou falha, mas me ajuda. Me ajuda. Quem ajuda nós vencermos os nossos pecados todos os dias é o Senhor. Não é a sua carne. Não é. É o Senhor. E isso é através da oração. Está acabando, tá, gente? No 5, Neemias servia a Deus por amor. Lá no verso 10, diz assim: o povo que tu resgatastes com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ele era somente um servo de Deus, que amava Deus e que amava as pessoas. E que mesmo estando numa situação tão boa, tão confortável, ele se importava, ele amava, ele fazia por amor. Por amor. Tudo que nós fazemos no reino de Deus, obedecer aos seus mandamentos, nós não temos que fazer por obrigação. Por obrigação, nós falhamos, nós caímos e dificilmente nós voltamos, quando se torna uma obrigação. Mas quando nós amamos a Deus, nós amamos a palavra dEle, nós fazemos e obedecemos por amor. Por amor.
Nós fazemos isso por amor. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. Não é por obrigação. Nós ouvimos a palavra dele porque nós amamos a Ele. Nós servimos a Ele porque nós amamos a Ele. Qual que é o primeiro mandamento? Alguém se lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a continuação do primeiro mandamento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não amamos a Deus, nós não nos amamos. E se nós não nos amamos, nós não amamos o nosso próximo. Nós não nos importamos com o nosso próximo. Então, queridos, Neemias amava a Deus. E por último, quem era Neemias? Só para nós encerrarmos aqui. Neemias era um copeiro, servo bom e fiel. Quem era Neemias? Era um copeiro. Fale bem alto, fale bem alto. Neemias era um servo bom e fiel. Ele era só um copeiro, mas ele era um servo bom e fiel. Aleluia! Ele era um servo bom e fiel. E sabe o que aconteceu por causa da oração de Neemias? Alguém sabe? Alguém se lembra? Neemias teve o favor do rei para poder reconstruir os muros daquela cidade. Neemias teve o propósito cumprido por causa dessa sua oração. Ele não ficou um dia orando e jejuando para aquele povo. Neemias passou dias orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando. Depois dele ter dias orando e jejuando, ele foi ter com o rei. E quando ele estava ali servindo o rei olhou para ele e falou assim: o que está acontecendo com você, Neemias? Você está triste? E Neemias compartilhou com o rei o que estava acontecendo. E o coração do rei ficou quebrantado. E o rei falou assim: o que você precisa? O que você precisa? O que o rei Assuero falou para Esther? O que você precisa? Pede-me agora que eu darei até a parte do meu reinado. Sabe por quê? O que Esther fez antes de entrar na frente, ir ali ter com o rei Assuero? Ela orou e jejuou. O que Neemias fez? Orou e jejuou e encontrou o favor do rei. E através do favor do rei ele conseguiu cartas para entrar naquela cidade, porque ali foi um processo, né? Ali é para a segunda parte da pregação. Ali foi um processo que Neemias passou. Mas após 58 dias, do dia que Neemias foi enviado, os muros estavam erguidos. A cidade completamente restaurada, reestruturada. Neemias encontrou os borbolinhos no meio do caminho? Encontrou. O Sambalat Tobias estava lá. Por isso que existe até hoje o Sambalat Tobias, né? Porque sempre vai palpitar. Sempre vai colocar o seu pitaco. Sempre vai querer paralisar o que Deus tem na sua vida. Vai ter? Vai ter. Vai ter. Mas Neemias era persistente. Ele não parou de orar, ele não parou de jejuar. Ele encontrou favor, ele ganhou doações. Ele conseguiu tudo o que ele precisava para erguer esses muros. E assim ele fez. Assim Jerusalém foi restabelecida. Assim Jerusalém voltou a ter adoração. Porque até isso ele fez. Lá no livro de Esdras, o povo reconstruiu o templo. Mas no livro de Neemias, o povo reconstruiu os muros. Que era aquilo que cercava a cidade, que protegia a cidade, que impedia que feras entrassem, que impedia que a cidade fosse saqueada. Ali existia já o templo, mas faltavam os muros. E Neemias fez isso.
Esdras, ele construiu o templo, ele reconstruiu o templo, mas Neemias reconstruiu os muros, a proteção. Neemias era um homem comum, ele era como eu e você, ele não era ninguém famoso. Deus quer nos usar, pessoas comuns, mas com coração quebrantado, humilde, que ama a Deus. É esse coração que o Senhor quer encontrar em nós hoje, é só isso. Curve sua cabeça aí onde você está. Pare para pensar onde está o seu coração. Como está o seu coração? É um coração que se preocupa ali com seu parente, que está ali, ó, no bairro vizinho. Talvez afastado dos caminhos de Jesus. Talvez até pessoa dentro da sua casa. Ah, mas esse aí não tem jeito. Esse aí é só Jesus para dar jeito. Jesus dá jeito, mas através da sua oração. Como você tem se compadecido dessas pessoas? Como você tem se compadecido até mesmo da cidade que você mora? Você tem orado, você tem jejuado, você tem clamado a Deus para que o Senhor possa fazer tudo novo de novo, para que o Senhor possa usar pessoas ali para restabelecer o governo do nosso país? Ou será que nós nos preocupamos somente com a nossa casinha? Que a nossa casinha precisa de um móvel novo, o nosso guarda-roupa precisa de uma roupinha nova. Será que nós nos preocupamos somente com o nosso umbigo? Ou o nosso coração tem se quebrantado, tem se compadecido pelo próximo? O nosso coração tem reconhecido que somos falhos, pecadores? Porque, querido, se nós queremos chegar a algum lugar, se o nosso coração não estiver quebrantado diante de Jesus, infelizmente nós não chegaremos a nenhum lugar, porque não será o Senhor que irá nos levar. Nós iremos navegar muito para chegar nesse lugar, porque vai ser com a força do nosso próprio braço. Mas se o nosso coração está em Jesus, se o nosso coração está nele, se o nosso coração todos os dias reconhece as nossas falhas, todos os dias, você pode ter certeza que você não será mais uma pessoa comum, mas você será uma pessoa que edificará uma grande obra. Você pode ter certeza disso. Onde está o seu coração? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus está chamando hoje, queridos, pessoas comuns, homens e mulheres comuns, sem títulos, sem seguidores, simples, mas com apenas um coração humilde, quebrantado, e que tem atitudes que podem transformar uma nação. Você quer ser essa pessoa hoje? Você quer ser essa pessoa hoje? Você quer ser essa pessoa, esse agente transformador, assim como Neemias se dispôs diante do Senhor para ser? Essa pessoa que orou, jejuou, chorou, até que o Senhor fizesse algo por ele. Eu te convido hoje a colocar a mão no seu coração e pedir ao Senhor: ah, papai, se o meu coração ainda está endurecido, quebranta ele hoje, Deus. Quebranta ele hoje, Jesus. Oh,
Quebranta hoje meu coração, Jesus. Quebranta hoje. Quebranta os nossos corações hoje, Jesus. Aí onde você está, comece a falar com o Pai. É a sua oração que vai transformar. Não é só você vir aqui na frente e alguém pôr a mão na sua cabeça, alguém te abraçar e orar com você, não. É a sua oração. O Senhor quer esse particular contigo hoje, pessoa comum. Oh, enquanto nós vamos adorar uma canção aqui, você vai falar com o seu Quando a Pai. música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Algo de valor pra abençoar meu coração. Essa não é só mais uma canção. Mais que uma canção eu te darei. Nós só queremos Pois entregar o nosso apenas coração uma a Ti canção hoje, Jesus. não é o que queres de mim. Isso aí. Quão profundo busca, Senhor, que os meus olhos podem ver. Queres meu coração. Você pode se render ao Senhor levantando as suas mãos bem alto e cantando a Ele. Estou voltando. A essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Queridos, se você sentiu no seu coração que você precisa dar um passo além, que você precisa dar um passo além para que o seu coração se quebrante na presença de Jesus, eu não vou orar por você, mas eu vou orar junto com você. Junto com você. Então saia do seu lugar e vamos orar juntos aqui. Vamos pedir esse coração ao Senhor. Quero olhar em teus Você olhos. pode vir aqui na frente, saia do seu lugar. Mergulhar em teus braços.